Bom dia, pessoal. Eu falo português. Espera aí rapidinho. Deixa eu só organizar aqui. Vocês têm o material que o André passou? Estão com Ainda não material? fiz, mas vamos fazer cópia e depois vamos Tá, eu vou distribuir. precisar que pelo menos dois tenham ele aberto aí. Tu tem alguém com um celular para poder abrir ou não? Não, sou o único que tem telefone, sou eu aqui. Só o senhor, tá bom. Não tem problema. Deixa eu só, Beleza. só botar aqui para gravar aqui, peraí. Irmão Márcio, Oi. a mamãe que recebeu o colchão está aqui. Tudo bom? Um Sim, prazer. sim. Tamo juntos, viu? É um prazer, né? Foi uma honra poder ajudar. E a Ah, gente fala que é um pretexto, é mais para poder estar junto com vocês aí. Amém? sim, sim. Obrigada. Sim. Teste, teste. Deixa eu só ver aqui se tá ok. Ó, o teste. Tá bom. Tá. Obrigada. Então, eu sou o Márcio, pessoal. É, queria começar uma nova fase, né, que Deus tem trazido, tanto sobre a vida de vocês, quanto sobre a minha vida, né? Amém. Eu tenho aprendido de Deus, tenho 24 anos de que me converti, e Amém. nesse tempo eu sou vim da terceira geração, né? Que meu avô foi pastor, serviu a Deus, ele era construtor de igrejas, construiu umas 15 igrejas em São Luís do Maranhão, tá? E hoje eu moro nos Estados Unidos, em Massachusetts, né? Vim também com esse chamado missionário, já fui para África, em Guiné-Bissau, já fui para Cuba, outros locais distantes no Brasil também, como Quilombola, foram um povo descendente de escravos. Vocês acreditam nisso? E Amém. eles vivem numa área, né, do Pará, do estado do Pará. Não sei se vocês já ouviram falar do carimbó. Já Não, ouviu? não, não. É Não. uma dança, né? Vocês depois vão mostrar para vocês. Mas vamos orar. Vou começar orando. E todo sábado a gente vai estar juntos, né? Se Deus permitir, Deus vai trazer algo especial. Então eu vou começar orando. Amém. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento. O Senhor é o bom Pai que dá coisas boas aos seus filhos. O Senhor que nos trouxe para essa terra, o Senhor que nos sonhou, o Senhor que pensou todas as coisas sobre nós, Pai. E nesse momento, Pai, nós trazemos à existência todos os sonhos, tudo aquilo que o Senhor pensou para essa geração, Pai. Para a geração de Angola, de Ruambo, todos os filhos que o Senhor tem aí, Pai. Eu declaro sobre eles o alimento sólido, aquilo que o Senhor quer liberar hoje, Deus. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Então, né, vou tentar gastar 30 minutos com vocês. Se vocês estiverem querendo mais, a gente segue, segue mais, tá? Amém. Mas hoje, né, quem de vocês aí tem mais de 18 anos? Mais de 18 anos. Só vocês dois? Eu tô vendo aí. Está um caminho, Lucas, está um caminho, está um caminho. Tem mais, tem
Tem mais? Não entendi. Tem mais de 2 pessoas com 18 anos? Sim, tem mais. Está a caminho. Alguns estão a caminho. Não, eu Outros falo tem mais. só aí agora. Aqui, 17 anos. Tem quanto? Tem, né? Ah. Legal. 15 anos, 15 13, anos. 14. Quem que tem 13, de 13 para baixo? Menos que 13 anos. 39 aqui. Ok. De 13 para 18 anos. Quanto? 13. 13 anos. Uau, muito legal. Então, ó, Deus ele tem como se fosse 3 fases na nossa vida, tá? Então existe de 0 a 13 anos, é um momento que Deus está formando dentro de nós uma adoção de filhos, tá? Amém. De 13 a 18 é onde nós obedecemos e já tem processo de Deus na nossa vida. E Amém. do 18 para frente, né, a gente fala que é a maior idade. É quando a pessoa se torna adulto e ele já tem a liberdade de viver, né, ou ter aquilo que ele tem direito, certo? Pode ser dirigir um carro. Aqui, na maioria dos países, né, para dirigir um carro, tem que ter 18 anos. Entendeu? Quem quer dirigir um carro um dia? Levanta a mão. Levantei. Amém. Todos querem Todos. dirigir carro. Mas para isso acontecer, tem que ter 18 anos. Entendeu? Então, existe uma palavra de Deus, né, e eu vou ser exato em algumas coisas de promessas e de exatidão que Deus nos deu. Entendeu? Deus ele tem algo muito especial na exatidão dele, certo? Que ou a gente está certo ou estamos errado e perdemos muita coisa do que Deus quer nos dar. Entendeu? Como esse dirigir um carro, certo? Então existe uma palavra em Gálatas 2 que diz assim: o filho e o escravo nada se diferenciam, e não tem diferença nenhuma, enquanto são menor de idade. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Que, né, vamos dizer assim, uma pessoa tem dentro da sua casa um filho e tem um escravo, né, filho, eles são crianças. Eles dois vão brincar juntos, eles dois vão fazer as coisas juntos, mas quando eles crescerem, né, um vai tomar a herança do que o pai, né, tem direito sobre ele. E assim também é na nossa vida cristã. Deus, ele já nos deu todas as coisas. Como eu falei, eu vou trazer as principais promessas de Deus, a revelação que Deus deu que transforma a terra. E essa é uma delas, que Deus já nos deu todas as coisas, mas existe um tempo de amadurecer. E a gente não possui, igual a gente tem um carro, certo? Só tem quando tem a maior idade. Então a gente também só vai conseguir quando tivermos a maioridade cristã. Entendeu? Esse daí é o texto de Gálatas 2. Quem quer ser maior de idade com o Pai Celestial? Amém. E eu vou fazer uma pergunta-chave para vocês. Quem é você? Tá? Então vou perguntar para a mãezinha aí. Quem é você? Você pode me falar quem é você? Sou a Júlia Manuela.
Júlia Manuela, me fala um pouco da Júlia Manuela. Quem é a Júlia Manuela? Quem ela é? Ah, Eu muito trabalho nas lavras, faço um trabalho nas lavras. Amém. Sim. Olha só, já é tudo é pegadinha, tá? É uma pegadinha que eu fiz com você. Porque, ó, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem a gente é. E normalmente a gente fala o que a gente faz, entendeu? Então, sempre o que Deus tem dentro de nós, ele é distorcido pela identidade da gente. Então, tá ouvindo? Estão ouvindo? Se amém. travar, eu posso desligar e ligar de novo, porque o WhatsApp ele fica ruim de vez em quando, tá? Tá bom, tá bom, Tá tá bom, bom. beleza. Mas me fala também, que aí a gente desliga e liga, às vezes tem que fazer isso. A identidade, viu? É uma das coisas mais importantes dessa terra. Se você souber quem você é, de onde você vem, para onde você vai, você é a pessoa mais forte nessa terra, entendeu? E Amém. você vai transformar a terra, tá? Então, quando alguém pergunta pra gente, quem é você? Você vai responder, eu sou filho de Deus. Amém? Amém. De onde eu vim? Está escrito assim, ó, que Deus te extraiu de Cristo. E para onde eu vou? Eu vou convergir em Cristo. Então essa é a resposta certa dessa pergunta, tá? E nós vamos fazer perguntas e respostas para a gente crescer essa maturidade cristã, essa, né, maioridade. Não só para você ter um carro, mas para você ter tudo que Deus planejou, sonhou para você. Amém? Amém. Olha só, aí eu vou falar outra coisa. O Então existe essa maioridade, é um alimento sólido, né? Olha só, quando uma criança ela nasce, o que que ela come? Ela come carne? Não. Não, ela come o leite. E existe então o alimento leite e o alimento sólido, né? E o alimento sólido que vai fazer a criança crescer e também gerar essa maturidade. Na Bíblia também a gente vai achar o alimento líquido e o alimento sólido. E Paulo vai falar isso aqui, ó, 1 Coríntios 4,15. Ainda que vocês. Não, esse é outro texto. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3,2. Eu vou ler, tá? Leite, eu dei leite para vocês beberem, não alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar. Amém? Está em Amém. 1 Coríntios 3,2. E um outro versículo que Deus também nos dá, né, nesse momento para vocês, orando que Deus nos deu, é esse, ó, Coríntios 4,15. Ainda que vocês possuam muitos líderes, tá, para ensiná-los, lembre-se que vocês não têm muitos pais. Portanto, eu suplico, sejam meus imitadores. E exatamente por esta razão eu lhes tenho enviado Timóteo. Ele é meu filho amado e fiel no Senhor. Então, Paulo ele está falando assim, ó, que vocês, embora tenham muitos líderes, vocês ainda não têm muitos pais, né? E os pais que são chave para o processo de crescimento também. Então, o que
eu venho representando nessa fase agora na vida de vocês é um pai. Então, me coloco como um pai de adoção, um pai que vai também contribuir para a formação de vocês, um pai que dá destino, um pai que dá amor, um pai que aponta que vocês vão muito mais longe do que eu já cheguei. Vocês têm a esperança e vocês têm mais do que a esperança humana. Tem Cristo Jesus, a esperança da glória. Amém? Então aqui desse lado onde nós estamos, né, à distância, nós estamos à disposição para não só ajudar com coisas de necessidade, com dinheiro, mas como o mais importante, que é em parte dar aquilo que a gente tem recebido, que é do alto, né? A paternidade, o amor, essa unidade em Deus. Amém? Então, vou pegar outro aqui, outro texto. Aí, continuando, a gente está falando sobre maturidade cristã. Amém? Sobre crescer e viver aquilo que Deus quer que vivamos. Então, outro texto. E também eu estou falando sobre as grandes promessas, aquilo que é importante, e sobre essa maturidade cristã, os textos mais importantes. Então vamos voltar um pouquinho. Quem já viu, não sei se vocês já viram, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a maior promessa na Bíblia? Quem pode responder? Jesus Cristo um dia vai voltar. Jesus um dia vai voltar. Outra pessoa pode responder? Qual uma outra grande promessa na Bíblia? Outra grande promessa. Pode chutar, não tem problema errar. Não tem problema. Qual é a outra promessa da Bíblia? Que você espera, que você tem esperança. Você acorda assim, ó, mas um dia isso vai acontecer. O quê? As promessas de Deus. Deus foi nos preparar um lugar para nós ficar, não sei. Amém, é isso aí. Tá, é isso aí. Então, essas são grandes promessas da Bíblia. Certo? Então, a gente precisa saber onde está escrito. Então, a pessoa, né, se a gente está segurando essa promessa, a gente precisa saber onde está escrito isso. Tá? E aí, ó, mas eu vou primeiro em outra grande promessa, que está em Isaías 11:6. Tudo isso aqui vai ficar gravado, então vocês vão depois olhar, eu vou mandar para o André, aí vocês podem rever os textos, e está escrito também no material que está aí, certo? Essa é a primeira vez para a gente se conhecer e estar mais juntos. Mas diz assim, Isaías 11:8, 11:6, Isaías 11:6. E fala assim: o lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos no campo, e as crianças os guiarão. Isso representa a paz perfeita. Não sei se vocês já viram um quadro, né? Na casa do meu avô tinha um quadro que tinha lá o leão e o cordeiro vivendo assim um do lado do outro, deitados juntos. Nunca viram um quadro assim? Vocês já viram um quadro do Mar Vermelho abrindo assim? Já, esse é famoso. Mas existia um outro quadro também que era dessa paz perfeita, tá? E assim como a mãezinha falou, né, que ir para o céu, então é a paz perfeita, né? E Deus ele fez o homem para viver a paz perfeita, tá? Mas essa paz é dentro da gente.
Mesmo que a gente tenha muitos problemas, muitas dificuldades, né? O que Deus ele quer não é transformar a terra do lado de fora, mas que a terra fosse transformada pelo homem com essa paz perfeita. Amém? Então, esse é um texto antigo. Aí a gente vai entrar em outra coisa importante. A nova aliança. Amém? Então existe a antiga aliança, você vai ver o Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento. Eles têm Bíblia aí, André? Assim, depois. Ou só é uma Bíblia para todo mundo? Como é que é aí? Sim, só uma Bíblia. Amém. Vamos ajudar nisso aí também. Mas, ó, Novo Testamento e Antigo Testamento. Quem sabe abrir a Bíblia assim, ó, abre assim no meio, vai dar o Antigo Testamento, né? Quem sabe? Abrir Novo Testamento e Antigo Testamento. Vem. Tá. Tá que esse rapaz sabe. Olha aí. Então, eu também vou te ajudar. Eu vou te ajudar, beleza? Pega a Bíblia aí. Segura a Bíblia aí. Vai que eu vou te dar um presente depois, vai. Vai, pode ser qualquer um, eu vou ajudar. Você vai aprender. Todo mundo vai aprender hoje uma coisa. Vai lá. Olha aí, ó. Eu vou te ensinar. Abaixa só um pouquinho que eu não tô te vendo. Abaixa um pouquinho. Abaixa aí pra eu te ver o teu rosto. Aí, como é teu nome? Hã? Benilson. Benilson. Deus abençoe. Você é um profeta de Deus. Amém? Amém. Então você vai pegar a Bíblia e abrir no meio. Abre no meio, certinho aí, abre. Abre ela no meio. Se você abriu no meio, você abre, pode abrir no meio. Se você abriu no meio, você abriu em Salmos. Confirma aí se você abriu em Salmos. Qual livro abriu? Jó. Jó. Então vá um pouquinho mais, ó. Só falta um pouquinho, é porque tu abriu mais para lá do que para cá. Aí tu vai abrir em Salmos. Achou? Salmos? Sim. Olha aí, viu? Aí se tu pegar esse lado direito aí, ó, essa outra metade, né? Do lado direito. Você vai abrir agora em Mateus. Abre a outra metade do lado direito. Isso, garoto. Na metade certinho. Entendeu? Então, olha só. Esse é o Novo Testamento. É o primeiro livro da história de Jesus. Amém? Ó, então olha só. As páginas esse pouquinho do lado direito aí, ó. Né? Tem muito mais pro lado esquerdo do que pro lado direito, né? Sim. Certo? Então esse pouquinho do lado direito é a nova aliança. A nova aliança de Cristo. Então tem o outro lado aí, ele é uma maquete. Sabe o que é uma maquete? Maquete. Já viu aquelas casinhas de pequenininha de papel que a gente faz para fazer uma grande construção? É uma maquete. É um modelo pequenininho. Um brinquedo. Um brinquedo é um modelo pequenininho de um carro, vamos dizer assim. É uma maquete. Entendeu? Ou é um projeto, ou é uma figura, ou é só uma imagem do que é a verdade, do que é a realidade. Então, o Antigo Testamento, a Bíblia fala que é sombra
tipo e figura de Cristo. E nesse lado direito aí que tem as, né, menos folhas, é a exatidão do que Cristo planejou para o homem. Amém? Amém. Então agora a gente estava falando de grandes promessas a grande aliança. Ok? Mas Amém. a gente estava falando da paz. Vou só complementar a questão da paz. A paz é quando. Isso aí está escrito em Atos. Deixa eu pegar aqui. Atos 1, 6 ao 8. Tá? Eu vou falar para vocês não perderem tempo. Pra gente. Depois vocês vão ver, tá? O dever de casa é ver esse vídeo aqui de novo. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Amém. Atos. Atos 1 fala assim, ó. Eu vou falar a história. Que os discípulos estavam já depois que Jesus morreu, certo? Então Jesus morreu e aí os discípulos já viram Jesus subindo e aí veio um anjo. E eles falaram com o anjo, né? E aí, quando que vai acontecer a paz perfeita? Entendeu? E aí, olha só, eles estavam perguntando lá, quando que vai acontecer a paz perfeita? Aí, é Jesus que respondeu na realidade. Jesus falou, ó, não é de vocês saberem quando vai ser restaurado completamente a paz de Israel, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então, essa é a paz verdadeira. Entendeu? Os discípulos estavam perguntando, quando é que vai acontecer a paz na terra? Aí ele respondeu, não compete a vocês saberem isso, mas vocês vão receber a paz perfeita, que é o Espírito Santo. Entendeu? E sereis minhas testemunhas em toda a terra. Amém? Amém. Então essa é a paz perfeita, certo? E aí sim, vamos à aliança agora. Então Deus ele fez em Jesus, né, a nova aliança. Então a gente sabe que o homem pecou, né, desde o jardim do Éden, existiam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual outra árvore que existia no jardim que o Senhor falou? Coma dessa árvore aí. Vamos a pergunta? Olha só. Lá no jardim do Éden, tinha duas árvores super importantes. Uma que ele falou, não coma, não coma. Né, que é do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha uma outra, especial. Quem pode dizer uma outra árvore especial que tinha lá no jardim? As duas mais importantes. Qual é? Manga? Qual? De Deus. Hã? Maçã? Hã? É de Deus. Repete, André, que eles estão longe, aí corta o áudio. Fala aí de novo. Eles estão falando a árvore de Deus. Árvore, isso, árvore da vida. Exatamente. Árvore da vida, entendeu? E árvore da Amém. vida, se você for ler João, ó, tem Gênesis, né? Gênesis 1, foi quando Deus criou todas as coisas, Deus fala, né? E viu que Deus era bom, e Deus, né? Deus disse, haja luz. E aí, em João, ele vai falar assim, ó, que aí, no começo, no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus, e ele, né, é a árvore da vida, entendeu? Então, ele
E Jesus era aquela árvore que o homem tinha que comer para ser cheio de vida. Amém. Amém? Então, a mesma Amém. coisa, ó, se você olhar Gênesis, tá as mesmas palavras. No princípio, Deus, entendeu? E também em João 1, vai falar a mesma coisa. Mas ele vai falar que a árvore da vida é Jesus. Entendeu? Então, Deus tem Amém. uma outra qualidade de vida também. Né? Não é só essa vida que a gente vive. Mas Jesus foi plantado na terra, vamos dizer assim, como uma árvore, para que também gerasse uma nova natureza dentro de nós. Entendeu? Então, quem tem Jesus tem a vida eterna. Esse é um outro. Eu passei o material para o André. Tem uma lição que é: você pode ter certeza da sua salvação. Amém? Amém. Essa é uma verdade. A primeira verdade que a gente tem na nossa aliança com o Pai, que é: eu tenho certeza da minha salvação. E eu vou dar 2 textos para isso. É 1 João 5,11. Eu vou falando para a gente aproveitar o tempo. 1 João 5,11 fala assim, ó: e o testemunho é este, que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Entendeu? Mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E aí no versículo 13, ele fala assim: mas estas coisas eu escrevi para que você tenha certeza que você tem a vida eterna. Então, ó, o apóstolo João escreveu essa carta dele para você, Benilson. Entendeu? Para todos vocês. Ele escreve assim, ó, Benilson, eu escrevi isso para você ter certeza que você tem a vida eterna. Amém. Amém? E aí, Amém. quem tem a vida eterna? Quem tem Jesus. Amém? Então, mas aí o apóstolo João está escrevendo, ele escreveu para mim, pro meu filho, para minha esposa, para meu pai, ele respondendo assim, ó: eu escrevi isso, André, para que você tenha certeza que você tem a salvação. Amém. E a salvação não é o último degrau, tá? É o primeiro degrau, é onde começa tudo. Entendeu? É onde começa essa vida de maturidade do que Deus está fazendo a gente crescer. E aí a outra grande promessa na Bíblia, que fala em Romanos 8, olha só, que Romanos 8:19. Ok? E na realidade eu vou ler um pouquinho desde o 18, tá? Que ele começa assim, né? Porque para mim tenho certo que os sofrimentos desse tempo, amém? Quem já sofreu muito, né? Então ele fala assim, ó, que os sofrimentos desse tempo não se comparam com a glória que está se formando em nós. Tá vendo? Amém. Olha Amém. só, isso aqui é a Bíblia que está falando, não sou eu, não é o Márcio que está falando. Mas aqui é o livro de Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele falando, ó, os sofrimentos que vocês estão passando não se comparam com a glória que está sendo formada. Amém? Em outro texto, Amém. em Hebreus, e aí eu vou dar outra dica para você. Tudo isso aqui que a gente está falando é de maturidade, é do alimento sólido, entendeu? Então, ou a gente vai comer leite o tempo todo e não crescer, e ficar um crente criança, ou a gente vai comer esse alimento sólido e vai ter tudo que o Pai já nos deu, entendeu? Então, Amém. ou a gente vai ser criança, ou a gente vai ter
um adulto cristão e possui tudo que o pai já nos deu. E o pai, ele é o quê? Ele é dono de tudo. É dinheiro, é prosperidade, não só coisas materiais, mas de transformar a terra, né? Você fazer aquilo que a tua identidade, que Deus criou para você fazer, você transforma a terra. Amém? Então esse é o que onde Deus quer, não só que a gente fique na salvação, mas que a gente amadureça. E essa maturidade vai fazer com que a gente administre as coisas do Pai. Amém? É milagres, são os dons, é a transformação, entendeu? Então, quando você amadurecer, e aqui o texto fala assim, ó, que os sofrimentos produzem isso, entendeu? E aí continua mais. No verso 19. Por isso, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vocês entenderam isso? Olha só, toda a terra está esperando a manifestação. Outro texto fala assim, ó, que a terra geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então Deus, ele também, como eu falei, essa paz que Deus transforma o homem, amadurece o homem, transforma a terra. E a terra geme e espera ansiosamente para que você, Benilson, seja um homem maduro, seja um homem igual a Cristo. Não só o Benilson, todos vocês. E um dos processos são os sofrimentos. Então, os sofrimentos, né? Aí fala que os sofrimentos não se comparam com a glória que está sendo revelada no processo de formação, de maduridade de filho de Deus na sua vida. Amém? E olha só, vamos lá mais. Esse filho, ó, bem aqui está no verso 19, está falando assim, que toda a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Esse filho não é o filho criança, tá? Essa palavra aí, filho, que está escrito aí, é grega huios, tá? Entendi. Huios. Eu quero que vocês repitam todo mundo comigo. Huios. Olha, vocês aprenderam o grego hoje. Essa é a palavra grega. Vai lá de novo. Huios. Amém. Isso é um filho maduro, tá? Isso significa filho maduro, ok? Então, ruios significa filho maduro. Então, nesse texto fala assim, que toda a terra será transformada pelos filhos maduros. Amém? E ela espera, geme, sofre para que o filho maduro apareça. Então, para que vocês, não só salvos, né? A gente já tem certeza da salvação. Mas agora, Deus, ele quer que você cresça para ele te dar a herança que ele tem. Amém? Amém. Como que tá? Deu os 30 minutos. Vocês querem mais? Mais um pouquinho? Vamos avançar até as 15. Hã? Até as 50. Ok. Mais 15 minutos, isso? Sim. Ok. Então vamos lá. Podemos avançar até as 10. Tá bom. Eu acho que concluo aqui. E aí, outro texto super importante que Deus fez, né?
a sua aliança. O que é aliança em Jesus? Né? O que a gente tem nessa parte da Bíblia aí que o Benil está segurando? Entendeu? Que é a Amém. nova aliança. Então tem muita coisa. É o Evangelho. Se chama o Evangelho. Quem sabe me dizer o que é o Evangelho? O que significa essa palavra? Evangelho. Evangelho. Boas novas. Boas novas. Sabe por que é boas novas? É porque é tanta coisa, é notícia boa, ó. É tanta coisa boa que eles resumiram assim. Entendeu? Amém. É muita coisa boa. Entendeu? Então, qual a primeira coisa boa, então, que tem no Evangelho? Que somos salvos, que vamos transformar a terra, a gente aprendeu hoje, que Amém. somos filhos de Deus. Amém? Que Ele nos deu herança. Essa é uma das mais importantes. Então, a aliança, né? O que é uma aliança? É um contrato. Entendeu? Compromisso. Um compromisso. Entendeu? Então existia, ó, quando Deus fez o homem, né, ele falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Então ele fez as primeiras alianças com o homem, ó. Fez com Adão a primeira aliança. Adão conseguiu cumprir? Não. Entendeu? Aí depois Deus tentou outra aliança. Com quem foi que Deus tentou outra aliança depois de Adão? Com uma aliança com Cristo. Calma, o Cristo foi a eterna, já tá com pressa. Foi com Noé. Não é? Noé, que aí, ó, lembra que ele, né, o homem estava tão mal, que aí ele pegou e mandou água, e aí ele, né, formou, agora eu vou fazer uma nova aliança com o homem, aí fez o arco-íris para representar uma nova aliança com o homem, entendeu? Ele fez várias alianças com o homem, depois com Davi, né? Com Davi ele já falou, vou fazer com que o filho de Davi transforme todas as coisas. Entendeu? E realmente, olha só a aliança que Deus fez. Ele viu que o homem não ia conseguir cumprir. Então, o que ele Amém. faz? Ele pega ele mesmo, né? O homem não consegue cumprir a aliança. Então, eu vou fazer uma coisa que vai abençoar ele. Em vez de aliança, eu vou fazer herança e testamento. Amém. Entendeu? Por quê? Amém. Porque não foi, ó, Deus ele fez uma aliança com ele mesmo. Entendeu? Então ele fez uma aliança no céu, meu filho, você pode ajudar a salvar o homem. E né, a terceira pessoa da Trindade, Deus eterno, todo-poderoso, ele se fez homem, se identificou com todos os nossos problemas, todas as nossas dores, e ele também aplacou a justiça de Deus. Só era possível ele salvar o homem se ele alguma coisa pagasse no lugar do homem. E aí foi Jesus, né, que nos pacificou, que pagou esse preço. Entendeu? De preço de cruz. Amém? Então, nós temos aí a perfeita aliança, que foi Deus que fez com Ele mesmo, entendeu? Então, a aliança é entre Deus e que Ele deu herança. Então, imagina aí, né? Vocês já viram alguém receber uma herança? Como funciona? Já.
Filho pródigo. Eu falo, não, eu falo ao vivo aí com vocês, alguém da vida de vocês, se vocês viram ali, ó, alguém da outra cidade recebeu uma herança. Alguém já viu? Eu já vi, por exemplo, aqui na África, aqui em Angola, normalmente só se recebe a herança quando o pai morre ou a mãe morre, aí o primeiro filho recebe a herança e distribui em outros irmãos menores. Entendi, Yeah. entendi. Isso, ó. E é assim que Deus fez, ó. Tem como alguém, né? Por exemplo, ele vai perder a herança porque ele foi uma pessoa má, ou porque ou qualquer coisa assim, né? Que ele, ele fez e deixou dele receber a herança. Tem algum motivo para ele não receber a herança? Yeah. Não. Entendeu? Então foi a maneira que Deus escolheu perfeita para a gente não escapar de perder a herança. Entendeu? Então Amém. a gente já tem a herança, já está escrito lá, ó. André tem a herança que Cristo deixou. Benilson tem a herança que Cristo deixou. Todos vocês. E não tem nada que faça vocês perderem essa herança. Amém? Mas Amém. tem que ser maior de idade para receber a herança. Ninguém dá uma herança para criança. Entendeu? Então, esse é o evangelho. Então, as boas notícias, né? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos aí, ó, a verdade. Se eu não souber a verdade, eu vou viver como criança e não vou possuir aquilo que Deus nos deu para administrar. Amém? Então, você Ah, tem herança. Quem tem uma herança, levanta a mão. Todo mundo. Isso aí, isso aí. E aí, então a gente vai, né? Vou só deixar um gostinho para a próxima lição, para a gente conversar. O que a gente vai falar na próxima lição, tá? A gente vai falar. Na verdade, vou só ler um pouquinho aqui. Ó, nessa nova aliança, Deus ele fez em Jeremias 31:31, tá? Essa é a aliança, ó. Virão dias, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança, casa de Israel. Não será uma aliança antiga, como fiz quando tirei eles do Egito. No entanto, a aliança que eu farei com eles, eu farei com que eles seja escrito a minha lei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E ninguém mais terá necessidade de orientar nem o seu irmão, nem a criança, nem o idoso. Olha só. Então, vou repetir. A aliança de Jeremias, ó. Jeremias 31:31, tá? Vai falar que a aliança que Deus fez era escrever as suas leis no nosso coração. Que seria natural obedecer a ele. Então, olha, esse é a maturidade, entendeu? Então, Deus ele nos fez para amadurecer. O que é essa maturidade? É viver essa aliança. Então, é uma outra natureza. É uma outra natureza. O homem pecou, ele vivia lutando contra o pecado, não conseguia dominar a sua carne, e ele tinha um relacionamento com Deus de fora para dentro. Deus não morava dentro do homem. Entendeu? E aí o livro de Hebreus é o livro que tem mais revelação de Cristo. O livro de Hebreus é o que tem mais esse alimento sólido. E nele também vai estar escrita essa aliança aqui, ó. Aí lá em Hebreus 8,
10, ó. Ele vai repetir esse mesmo texto. Esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Entendeu? Gravarei as minhas leis na sua mente e escreverei no seu coração. Entendeu? Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque eles conhecerão desde o menor até o idoso. Entendeu? Mas é uma natureza. O que Deus quis resolver em nós, tá falhando aí? Estão ouvindo? Não, vamos prosseguir. Vamos. Então, o que Deus quis fazer em nós é mudar a nossa natureza. E só é mudada Amém. em Cristo. Entendeu? Que ele não é uma luta de eu não consigo parar de fazer aquilo. Não. Quanto mais Cristo vai crescendo dentro de você, essa natureza de obedecer, de ter as leis escritas no seu coração, vai frutificar. Amém? Amém. 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 E é um relacionamento. Então, quando Jesus morreu na cruz, o relacionamento que era fora, né? Que tinha os anjos que falavam com o homem, tinha visitações externas que falavam com o homem, né? O Antigo Testamento todo aí que o Benilson tá mostrando, né? Era um relacionamento de fora para dentro. Deus não morava dentro do homem. Mas quando Jesus morreu na cruz, o homem, aí fala assim, ó, que o véu se rompeu. Entendeu? O véu se rompeu. Então o Espírito Santo mora hoje dentro de nós. E a separação, entendeu? Hoje existe entramos confiadamente na presença de Deus. Então você pode falar com Deus a qualquer momento, você pode adorar a Deus em qualquer local, entendeu? Porque essa separação que era de fora, entendeu? Ah, eu vou adorar a Deus num local, eu vou fazer sacrifício. Não, hoje é dentro de você. E é o que a aliança que Deus quis, né? O seu coração conseguir essa natureza para você. Quando o homem peca, ele conhece a natureza do bem e do mal, a independência, separação de Deus. Hoje, Deus está dentro de nós. E essa paz, né, vai crescer, vai amadurecer, e vocês vão possuir e administrar a herança que Deus derramou sobre vocês. Amém? Amém. Amém. Primeira vez, né? Que desafio, mas estamos ligados para sempre, né? É uma aliança eterna que a gente tem. Um dia eu vou aí, vou levar mais pais espirituais também que estão aqui orando por vocês, estão a começar também esse relacionamento que se inicia, apenas se inicia, e a gente vai, né, com certeza estar aí um dia, e todo sábado ou mais ainda estamos aqui nesse mesmo canal. Amém? Quer falar alguma coisa, André? Aí tá livre aí agora contigo. Quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Alguém tem alguma pergunta? Nós agradecemos pela palavra, só uma palavra espiritual para nós. Realmente estamos gratos, não é isso? Estamos gratos, realmente, irmão Márcio, que Deus te abençoe, estamos muito felizes mesmo. É uma palavra, acredito que vamos crescer mais, vamos crescer. Amém. Amém. Esse é o objetivo. Deus, ele tem essa herança, né? Aqui, tô crescendo também. Não falei para, né? Não sei se ele sabe. Eu vou ter o quarto filho agora. Amém. Amém? Tem 3.
Outra vez eu mostro para vocês eles, eu mando um vídeo aí pro André para mostrar eles aí para vocês. Mas Sim. somos uma família, entendeu? Somos um corpo, amamos vocês, né? E todos estão passando por processos, né? Uhum. Isso que Paulo falou aqui, que os sofrimentos não se comparam com a glória que vem depois deles. Amém? Assim como É. Jesus passou, né, o processo de cruz, mas o processo de cruz também que libera todas as coisas desse evangelho, dessas boas novas, cheia de boas novas. Amém? Eu vou orar então. Eu Sim. queria orar. Amém, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor que nos revela a verdade, o Senhor é a verdade, o caminho, a vida em total qualidade de vida, a vida maior, a vida perfeita, a vida de paz, a paz perfeita, Deus, que tanto a gente pede, que tanta gente busca. O Senhor já nos deu essa paz que está dentro de nós, é o Espírito Santo vivendo, nos amadurecendo, e nós declaramos que essa paz seja manifestado, que esse crescimento seja manifestado na vida dos teus filhos ali na África, em Ruanda, que eles possuam a herança que o Senhor deu já para eles, de tudo que o Senhor planejou, de tudo que o Senhor escreveu, que a esperança deles sejam renovadas, mesmo que faltam pais, mas assim como Paulo fala ali naquele texto, que embora a gente não tenha paz, o Senhor é o Pai perfeito, o Pai que nos supre em todas as coisas. E mesmo que tivéssemos pais, o Senhor fala que somos pais maus, que não sabemos dar como o Senhor dá. O Senhor que é pai e mãe, o Senhor é um pai e mãe perfeito, que nos protege debaixo das tuas asas, que nos chama de menina dos teus olhos, que cuida com amor perfeito, que planejou antes da fundação do mundo, todas as coisas escreveu sobre nós. A tua palavra fala nos Salmos que foram feitos assombrosamente maravilhosos. Cada uma dessas crianças, desses jovens, Pai, que o Senhor venha trazer a tua verdade, a tua luz, que dê bons olhos a eles, Deus, que dê a revelação, que dê o teu amor, o teu Espírito, Deus, que convence que somos filhos do Senhor, que somos amados pelo Senhor, que não temos falta de nada, porque o Senhor supre todas as coisas, que, que a cura interior do Senhor aconteça, que a liberdade do Senhor aconteça, que a libertação do Senhor aconteça, que os olhos que precisam ser abertos aconteçam, Deus. Que a tua presença, onde eles forem, Pai, que o Senhor conduza, que o Senhor guie, que o Senhor leve em cada coisa que eles forem fazer, que seja o Senhor junto com eles, um contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ah, Amém, pessoal. Deus abençoe. Tá? Amamos vocês, amo vocês. Vocês são pessoas que trazem esperança pra gente, né? O André sabe da minha história aí também, né? Todos estamos passando por, né, sofrimentos, mas Deus fala, leves e momentâneos sofrimentos, que apontam, né, para Cristo, que produzem eterno peso de glória. Amém? Então, vamos olhar ah, com bons olhos, né, aproveitar essa vida que Deus nos deu. Que Deus abençoe, proteja vocês, que dê esse alimento sólido, em nome de Jesus. Então, amém. 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 Obrigado. Amém, pessoal. André, então eu vou encerrar aqui, e aí, né, Deus abençoe vocês, ótimo final de semana.
Amém. Tchau. Tchau.